A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal da Igreja Cristã Maranata e este é o programa Nutrição e Saúde. E a você que nos assiste, seja muito bem-vindo. No programa de hoje, iremos conversar com os nossos irmãos da área da odontologia sobre o tema mastigação. Será que esse tema tem alguma coisa a ver com nutrição? É isso que vamos descobrir. E para iniciar a nossa conversa, gostaria de apresentar o Dr. João e a doutora Gabriela, que são cirurgiões dentistas. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, doutora Bruna, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos assistindo hoje. A paz do Senhor Jesus, irmã Bruna. É uma alegria estar aqui neste programa e também a paz do Senhor para você que está nos assistindo. Amém. Agora, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês sobre a área de atuação. Fala pra gente. Bom, eu sou cirurgiã dentista, atuo hoje na área de odontologia estética e reabilitação oral. E eu também sou cirurgião dentista, atuo na área de pacientes com necessidades especiais, na área de odontopediatria e também na área de odontogeriatria. Maravilha. Levando para a área de vocês, nós sabemos que a mastigação ela estimula o centro da saciedade. Por isso que nós, nutricionistas, normalmente sempre enfatizamos muito para cada refeição ser um momento prazeroso, num local mais tranquilo possível e o principal, mastigar bem os alimentos. A boa mastigação ela ajuda muito na otimização da absorção dos nutrientes, uma vez que a digestão ela já inicia pela boca, né? Sabendo disso, eu gostaria que vocês falassem para a gente qual é a importância da saliva na alimentação. Muito bom, doutora. A saliva, ela é muito importante para o nosso corpo, né? Eu digo até mais de estar ali na boca só por uma questão de eu tô com uma salivação em dia, isso é bom porque minha boca fica leve, né? Nós temos um problema muito grande de pessoas que não têm a saliva. E quando a gente se alimenta, essa saliva ela é importante para que una aquele bolo alimentar e que isso possa ser digerido corretamente no nosso sistema estomatognático que a gente fala. O que é isso? É o nosso sistema aí da mastigação, o nosso estômago, o nosso intestino, todo esse complexo. Então a saliva ela tem essa função de levar esse alimento de forma correta para que os nutrientes daquele alimento que a gente consumiu possa ser retirado e isso vai para o corpo. Agora, aquelas pessoas que não têm saliva, que tem a hipossalivação, ou seja, aquela pessoa que tem um fluxo de saliva muito baixo, geralmente idosos, pessoas que têm problemas aí de alguma doença e aí tomam um remédio que vai dar uma baixa de salivação, consequentemente vão ter problemas gastrointestinais por conta dessa pouca salivação. Então, o cirurgião dentista, ele está apto e habilitado para trabalhar junto com o paciente que não tem uma boa salivação. E a gente consegue ter meios e artifícios para ajudar o paciente a melhorar a saliva, consecutivamente o alimento. Ótimo. E cada dente tem uma função na alimentação? Com certeza. Na verdade, a nossa boca, eu trouxe até aqui um modelinho para a gente poder ver. Vou mostrar aqui para os irmãos, olha, que nós temos os dentes da frente, né, que são mais afiadinhos, vamos dizer assim, né? E tem os dentinhos lá de trás, que são os dentes mais gordinhos. E para que serve cada um desses dentes? Os dentes da frente, eles basicamente vão servir para cortar, né? Então vão rasgar o alimento, sabe aquele pão que a gente mastiga e corta, né? A carne. E os dentinhos lá de trás são os dentes para triturar esses alimentos. Então cada dente tem a sua função na hora da mastigação, que é muito importante, né? Exatamente. E a ausência de dentes prejudica a alimentação no organismo? Com certeza. A ausência desses dentes vai prejudicar exatamente por conta de que cada dente tem a sua função, né? Então, se de repente a pessoa tem só os dentes da frente, que só vão rasgar, como que ela vai conseguir fazer uma trituração desses alimentos de uma forma adequada? Inclusive aqui o nosso manequim tem, olha, a falta de um dentinho aqui, exatamente o dentinho de trás,
E a gente percebe, né, no nosso dia a dia que os pacientes eles chegam com uma perda, né, dental bastante exatamente nessa parte aqui de trás. É bem comum acontecer, né? Porque dessas ranhuras que a gente tem aqui atrás e que, né, mais pra frente a gente vai falar da cárie ali, né? E é muito interessante a gente falar sobre a ausência do dente, porque assim, a gente começou falando que a saliva é importante, né? O dente também é muito importante, né? Função estética, né? Nós estamos falando de estética, nós estamos falando de função. Então, estética é importante, mas a função também. Então, aquele alimento que não consegue ser triturado corretamente, ele vai descer de uma forma não adequada. Exato. E isso vai trazer um prejuízo muito grande. Aí começa a pessoa a sentir azia, a pessoa começa a sentir, meu estômago está estufado, minha barriga está estufada. E aí a gente vai ver, vamos lá no consultório, como é que está o seu dente? Opa, falta dente 1 aqui, dente 2 aqui, dente 3, e aí ele não conseguiu fazer essa mastigação correta. Então, além de um outro aspecto bucal, odontológico, da preservação do dente, que também é muito importante, nesse fator da alimentação, ele desempenha um papel extremamente importante, principalmente quando a gente fala dos dentes posteriores. Exatamente. Inclusive, tem até os pacientes que a gente chama de edêntulos, né? Que eles não têm dentes. Alguns usam a prótese, né? Mas outros não. Então, esses que não fazem uso da prótese, tem uns que conseguem comer de tudo, né, doutor João? Mas alguns, eles vão acabar usando as alimentações pastosas e a gente sabe que tudo isso traz um prejuízo, né, para todo o sistema estomatognático. Verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta meio polêmica, né? Que é sobre o que a gente estava falando, sobre as cáries, né? E aí, o que a gente precisa saber sobre esse tema? Então, cárie é aquele tema que toda mãe, todo pai se preocupa, né? No nosso dia a dia clínico, quando os pais chegam com essas crianças no nosso consultório, ou até mesmo as pessoas adultas, o que a gente gosta sempre de perguntar é como que anda a sua alimentação? Porque a gente sabe que o açúcar é o nosso maior vilão ali na questão da cárie. Então, é interessante a gente dizer isso porque no nosso dia a dia, na hora de fazer a anamnese, né, se a gente identifica, por exemplo, nas crianças que tem uma má alimentação ali, toma muito chocolate, né, de manhã, ao invés de tomar mamadeira, às vezes não faz a escovação. Então, a gente faz essa anotação e tenta, como cirurgião dentista mesmo, né, sem entrar na parte da nutrição, mas tenta falar para esse paciente, olha, é preciso que você corrija essa alimentação. E se for necessário, então, a gente encaminha para o nutricionista para fazer essa reeducação. E a gente quer mostrar para vocês agora, no nosso modelo, uma coisa muito importante. Às vezes a gente acha que a cárie, ela está na parte que a gente consegue enxergar. Então a gente fez uma simulação aqui no nosso manequim e a gente vai mostrar aqui para vocês bem de pertinho onde a cárie ela pode se instalar. E isso é muito importante para a gente poder saber e entender a importância de ir ao dentista regularmente. Então, olha só, nós temos aqui a parte de baixo do nosso dente e aí eu pintei na parte preta para mostrar para vocês onde é que a cárie ela vai estar encontrada. É o que todo mundo olha, onde está a cárie? Está aqui. Mas eu vou mostrar aqui para vocês com a minha pinça que está aqui na mão, que todo mundo gosta, onde que ela pode ficar. Ó, então nós temos, por exemplo, um dente molar, que é esse dentinho que eu estou mostrando. A cárie ela pode ficar instalada em todas essas partes aqui. Mas tem uma coisa, a gente chama aqui de interproximal essa parte do meio de um dente para o outro. E aí, sabe o que vai acontecer? Aquela criança que, né, que toma aquele chocolatinho, achocolatado antes de dormir e não escova o dente, porque geralmente os pais têm pena de acordar a criança. Então ela vai se instalando aqui por baixo e isso fica muito ruim, porque a gente não consegue enxergar e quando a gente vai ver, já está no ápice de dor muito grande. Então a cárie, ela pode pegar definitivamente todas as faces dos dentes, todas as regiões, ó, aqui do lado, aqui na frente, em cima, embaixo, pelo lado da língua,
pelo lado de fora. Então, são muitos os lugares. Então, quando a gente fala de cárie, é muito importante mostrar para os irmãos entenderem, você que está assistindo, ver que é importante demais essa prevenção, essa supervisão do dentista. Muito bom, gente. E, doutor, explica pra gente, então, como que deve ser uma escovação ideal após uma refeição. Bom, a escovação ideal, ela tem que ser aquela feita sempre após as refeições. Então, a gente sempre tem o básico, né? Que é após o café da manhã, depois do almoço e antes de dormir. A literatura, ela mostra que essas três escovações são as eficazes para nós, que somos as pessoas, os pacientes que consumimos tais refeições, temos que fazer. Porém, existe os lanchinhos. E é nesses lanchinhos que a gente precisa prestar atenção. Então, se eu tomo um café da manhã até o meu almoço, provavelmente eu vou lanchar. O que eu vou lanchar ali? Uma fruta? Ok. A fruta, né? Maçã é um alimento muito bom, que ajuda ali. A gente fala que a maçã é um alimento que escova os nossos dentes, porque ela tem essa função de limpar. Mas se eu comi ali uma comida com açúcar, rica em carboidrato, e aí? Não vou escovar? Então, preciso escovar, né? Criança, a gente vai falar de criança daqui a pouco, acredito. Então, e aí? Como é que a gente vai fazer? Qual a supervisão que a gente tem que dar? Então, sempre para ter uma escovação reforçada, é aquela que a gente faz depois de uma alimentação. Eu gosto muito de passar isso para os meus pacientes e acredito que a doutora também faça a mesma coisa. Com certeza. E o mais importante, né, também, depois da escovação ou antes, fazer o uso do fio dental, né? A gente sabe que tem alguns alimentos que eles gostam de agarrar ali, exatamente, né, naquela parte que o Dr. João mostrou, da interproximal. Então, quando a gente tem uma alimentação carne, né, doutora Bruna, que é uma alimentação mais pesada, né? Então, o que acontece? A nossa gengiva, ela tem como se fosse vários... Vou dizer assim, vou usar esse termo, né? Como se fossem vários sucos, sabe? Onde ali a comida, ela entra. Então, às vezes, a gente acha que a gente vai passar o fio dental né? Mas não, a comida fica acumulada ali. E quando a gente come fruta, uma coisa assim mais leve, não incomoda tanto. Mas se a gente bater um almoço, por exemplo, um Pesado, prato, né, de né? almoço, né? E às vezes a gente não faz o uso do fio dental, aí pode ocorrer a cárie por conta desse alimento que fica ali. Isso aí. Então, gente, para finalizar esse tema tão rico, né? Vamos ver como que nós podemos fazer para a gente supervisionar as crianças, né? A higiene bucal das crianças. Bom, as nossas crianças, a gente gosta muito de dizer, doutora Bruna, que os pais precisam estar sempre em supervisão. Eu sei que muitos pais podem dizer, olha, eu tenho um filho de 3, 4 anos que, olha, ele escova o dente sozinho. Isso é muito bom, porém, ele não consegue escovar o dente sozinho corretamente. Então tem que ter um incentivo que é esse, deixa ele sozinho. Agora tem que ter a supervisão, porque muitas vezes a gente recebe no nosso consultório crianças que têm pais que são maravilhosos, super conscientes com a higienização, e quando abre a boca o pai fala assim, meu Deus, como que essa criança, meu filho e minha filha está com cárie, sendo que ele escova o dente todo dia, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, mas não escovou corretamente, né? Então a gente precisa, como nós que somos pais, precisamos ter a supervisão. Então olha, meu filho, minha filha, vem cá, eu vou escovar de novo o seu dente, vou te ensinar de novo, é assim, para não acontecer de ter aquele bichinho. Você pode falar assim, porque incentiva, né? Que é a cárie. Então, essa supervisão é muito importante. E vou deixar para a doutora falar do flúor, né? Exatamente. A gente sempre fala do uso do flúor, né? Que é muito importante nas pastas de dente. Então, os pais sempre perguntam, com flúor ou sem flúor? É importante a gente fazer o uso do flúor nas pastas dentais, né? Desde o primeiro nascimento do dentinho, por conta exatamente dessa alimentação que muitas vezes é inadequada, né? A escovação que não consegue ser feita de uma forma tão correta, né, pela criança, apesar da gente ter a supervisão dos pais, mas é necessário essa prevenção a partir do uso do flúor. Então é muito importante que os pais tenham essa consciência de que o flúor não faz mal, né? Não existem evidências científicas para dizer que o flúor faz mal. É claro que nós temos, né, algumas indicações médicas quando for assim
a gente precisa fazer essa adaptação, mas no geral, as crianças precisam sim do flúor e é importante o uso dela na escovação. É aquela regrinha, doutora Bruna, que a gente sempre passa para os pais, que é a seguinte: meu filho tem de 0 a 3 anos de idade, eu vou colocar a quantidade semelhante a um grão de arroz. Meu filho tem mais de 3 anos de idade, eu posso já lançar mão de uma quantidade igual ou semelhante a um grão de ervilha. Não pode passar disso. Então, o flúor, ele é um remédio excelente contra a cárie, mas é preciso respeitar a dose. E essa é a dose padrão ouro. Muito bem, gente. Então, nós vimos aqui que a mastigação é muito importante, ou tão importante quanto a gente escolher bem os alimentos, né? Quanto mastigarmos melhor vai ser a absorção. Então, mais rápido o nosso organismo vai entender que nós já estamos satisfeitos naquela refeição. Uma boa mastigação ajuda a evitar até mesmo crises de refluxo, né? Agora, quem mastiga muito rápido pode estar contribuindo para o surgimento de gastrites, por exemplo, úlcera e por aí vai. Uma das consequências da mastigação rápida é o estufamento do abdômen, né? Como você já tinha falado anteriormente, azia, constipação intestinal, gases abdominais, náuseas, surgimento de aftas e até mesmo dores de cabeça, que a gente nem imagina, né? Então eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês para fazer na hora de se alimentar. Nós precisamos se alimentar num local sempre tranquilo, longe de telas, para que a gente possa perceber o que estamos consumindo. Diminua sempre o volume que coloca no talher, controle a velocidade da alimentação, mastigue muito bem os alimentos e não faça nenhuma refeição ingerindo água ou qualquer outro tipo de líquido, porque isso atrapalha na digestão. E ao final, não se esqueça de escovar os dentes. Isso. Também. E para finalizarmos, eu vou deixar um texto aqui, um texto bíblico, que fala lá em Provérbios 13:2. Só o início dele eu vou ler. Ele diz assim: do fruto da boca, cada um comerá o bem. Eu acho muito interessante quando vamos até a palavra, eu percebo que todos os detalhes, né, da nossa vida se baseiam na palavra. É um livro realmente completo, né? E todos nós já percebemos isso, não é verdade? Com certeza. Com certeza. Então, gente, eu quero agradecer aqui, né, pelo tempo maravilhoso que tivemos, né? E como é bom a gente servir a Deus e nós termos esse conhecimento, né, de todas as áreas da nossa vida. Eu agradeço a participação e já estão convidados de novo para voltar, viu? Maravilha. Muito Glória obrigada a pelo Deus. convite. Obrigado pelo convite, doutora Bruna. Eu que agradeço. E este foi mais um programa de Nutrição e Saúde e já estou aguardando você para o próximo programa. A todos a paz do Senhor Jesus!